Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando a partir de agora mais uma caminhada, mais uma trilha de muito conhecimento do Voice Experience Network. Ouça a voz da transformação digital para o mercado financeiro. E vocês são os nossos convidados, os nossos desbravadores que vão caminhar conosco por essa trilha de muito conhecimento, porque ao longo dessas 2 semanas, do dia 10 ao 25 de setembro, nós temos tratado aqui de inúmeros assuntos, falamos de dados, falamos de performance, falamos de usabilidade, de relacionamento, e estamos falando isso para proporcionar imersão para times de marketing. Mas quando falamos times de marketing, a gente sabe que não estamos conversando com qualquer time. Vocês fazem parte dos times dos bancos mais inovadores do Brasil e do mundo. Por isso, muito obrigado por sua presença nesse evento que é 100% gratuito e online. Meu nome é Félix Calderaro, sou jornalista, estou acompanhando vocês ao longo dessa caminhada por tantas e tantas trilhas que fizemos nessas 2 semanas e estamos falando diretamente aqui de Curitiba, desse estúdio com ambiente controlado, absolutamente seguro, tomando todas as medidas necessárias relacionadas à saúde dos envolvidos. Afinal, sabemos que estamos com os melhores profissionais levando o melhor conteúdo a todos vocês neste evento que é uma iniciativa da PhoneTrack, que é líder no mercado em inteligência artificial aplicada à voz. E como toda empresa líder, claro que ela procurou aliados de peso, de muita responsabilidade, gabarito, para apoiar-nos e realizar esse evento. Então eu gostaria agora de agradecer a esses parceiros, que são a Tecnobank, Simple, Ebanks, iLumio, IDWall, Banco Daicoval, Sicredi, Cortex e Sense Data. Mais uma vez, muito obrigado. E essa trilha que estamos começando, essa caminhada por essa trilha, é a trilha que nós chamamos de trilha bônus. Vamos falar sobre branding. Agora, antes de apresentar o nosso palestrante, que vai trazer muito conteúdo, nós temos um convidado especial que também vai nos auxiliar aqui com muitas questões que eu tenho certeza que podem ser as suas dúvidas para o seu crescimento profissional. Então, deixa eu já dar um espacinho para ele aqui e convidar para participar conosco Márcio Conceição. Seja bem-vindo, Márcio, por favor. Pode entrar aqui no nosso palco, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Félix. Legal, Márcio, seja bem-vindo. Antes de você começar aqui o nosso debate, da gente convidar também o nosso palestrante, eu vou apresentar você um pouco melhor para o público de casa. Olha, o Márcio, gente, ele é CTO da PhoneTrack, que é o Chief Technology Officer. Então, é o nosso chefe de desenvolvimento de tecnologia. Ele foi responsável pela concepção do produto, que transformou a ideia em um produto inovador e desafiador. E agora sim, Márcio, vamos convidar aqui o nosso palestrante. Vamos lá então, virando aqui para o nosso telão, Otávio Freire está por aí, tudo bem contigo? Tudo ótimo, um prazer fazer essa live com vocês nesse dia quente aqui em São Paulo. Não sei como é que tá aí em Curitiba, mas aqui tá bem quente. Olha, aqui em Curitiba estava quente até ontem, hoje já esfriou, mas aqui a gente está acostumado. Quando a temperatura muda de um dia para o outro, a gente acha até bom, porque geralmente muda no mesmo dia. 3 estações num único dia, esse que é o que fala aqui de Curitiba, né? Agora, Otávio, antes da gente conversar contigo aqui, deixa eu só apresentar um pouquinho melhor o nosso palestrante. O Otávio é professor titular de gestão de marcas na Universidade de São Paulo, a USP, e também é Head of Science and Projects da iLumio, que é uma dos nossos parceiros, dos nossos aliados na realização. Márcio, a gente tem tanto assunto para conversar, essa sessão vai falar sobre o lado perigoso de ser um data-driven, não é isso? Exato. Vamos falar de data science, vamos falar de dados, conhecimento, performance, e aí eu fico até perdido. Por onde você quer começar? Por onde a gente vai começar a apertar aqui um pouco o Otávio para tirar conhecimento? Bom, o Otávio eu acho que tem uma expertise aí na área de dados, data science e se você olhar para esse mundo que a gente vive hoje, mundo de tecnologia, mundo onde os dados são cada vez mais abundantes, é necessário que a gente aprofunde e use tecnologias e métodos adequados para extrair informação desses dados, senão a gente vai olhar disso de uma maneira enviesada, que a gente fala em data science, né? Olhar com viés e tomar decisões erradas. Então, Otávio, eu acho que se você quiser introduzir nessa linha, né, o mundo de dados, de data-driven, desde quando
que a gente vive essa iniciativa? Isso é uma coisa do momento atual? É uma coisa que a gente já está enxergando aí? Como é que está? Qual a tua opinião? Bacana. Márcio, essa pergunta é excelente, porque ela dá oportunidade para a gente explicar para as pessoas que a ciência sempre trabalhou orientada a dados, né? Eu sei que vocês, aí eu conheço o trabalho que você vem desenvolvendo, também são acostumados aí atrás de artigos científicos e tudo mais, e a gente já trabalha com aspectos ligados à mensuração e, portanto, a desenvolvimento de KPIs, né? Para poder entender como gerir as organizações, pelo menos desde a década de 60, 70, se consolidou bastante entre a década de 70 e 90, mas claro que nada comparado à aceleração tecnológica que a gente está vivendo hoje. Então, acho que a maior preocupação, primeiro, é a gente conseguir correr atrás desse conhecimento, desse cabedal todo de conhecimento que já está aí disponível e muitas vezes as pessoas não têm a menor ideia de que eles estejam aí e querem começar de um lugar que, na verdade, poderia ter sido melhor pensado, né? Se você já soubesse das práticas anteriores, e ao mesmo tempo lembrar que quando a gente fala de ser data-driven, por que é perigoso, né? Acho que primeiro a gente precisa entender o que é o negócio, o que é a marca, o que a gente quer ofertar para o consumidor, para daí a gente entender como é que a gente vai usar o dado. Então, a grande questão é essa, né? Tem muita coisa científica, mas ao mesmo tempo a gente precisa parar, pensar na cultura da empresa, voltar um pouco atrás, para daí a gente aterrissar um bom projeto de data science. Exato. Eu acho que, Otávio, assim, nessa linha, os dados são muito relevantes e muito utilizados hoje, né? Mas isso é novo na cultura de muitas empresas, né? E analisar os dados com um viés um pouco mais científico é importante, mas como o tema que a gente está falando, como que os dados podem também gerar riscos, né, nas decisões, a gente nunca pode deixar de lado o lado da estratégia, o lado estratégico, o lado que sempre ocorreu nas empresas. Então, a opinião das pessoas, o feeling, tinha muito peso, né? E continua tendo. Como que a gente convive com isso hoje, né? Olhando para o feeling, olhando para a decisão estratégica associada a dados. Que caminhos a gente deve seguir para isso? Qual que é a tua opinião? Olha, o que eu tenho visto muito é a gente ver as empresas começarem a se orientar para dados e já querer definir KPIs, né? Ou seja, já definir metas para planejamento do próximo ano, por exemplo, né? E na área de marketing, na área de estratégia, o que a gente tem visto é uma substituição muito grande, né, do pensamento estratégico, do pensamento em marketing, em construção de marca, em atendimento ao consumidor, sendo substituído pela métrica em si, né? Então, eu acho que o maior problema é você ir direto para a métrica em si. Então, a gente tem que ficar no meio do caminho das duas coisas, né? Eu acho que mais importante do que o feeling, né, Márcio, a gente lembrar que tem algumas pessoas que têm muita experiência e, portanto, eles entendem muito de gestão. Então, é o que eu diria que é o feeling embasado, né? Normalmente, o feeling embasado, ele está baseado cientificamente, pode a pessoa saber ou não. Então, o que falta é lembrar que a construção do KPI é em função da estratégia, né? Então, a gente não pode fazer essa substituição muito brusca, né, por uma área eminentemente quantitativa, colocar engenheiros e profissionais de TI para trabalhar em várias áreas dentro da empresa, sem que essas equipes sejam multidisciplinares e entendam da ciência social aplicada, da administração, do business, de qual é a natureza daquela informação, né? Outro dia, batendo um papo até contigo sobre esse assunto, a gente comentou sobre algumas métricas que as empresas não param para pensar sobre elas, né? Eu vou contar uma rapidamente aqui e aí eu deixo a bola para você, que eu sei que você tem bastante exemplo legal também, bacana para dividir com a audiência, né? Um banco, um dos maiores bancos de investimento oriental, estava usando como métrica o tempo de ligação. Aí o que acontece? Como existe um protocolo para tempo de ligação, quando você usa o tempo de ligação como métrica de performance, é óbvio que todo mundo quer chegar o mais próximo do final, certo? Só que o que acontece? Muitas vezes havia, né, você já tinha uma negativa a respeito do empréstimo, mas você acabava enrolando a ligação, porque o tempo passou a ser a questão importante como métrica, né? E não foi pensado que isso, na verdade, já estava ligado, o tempo já era a própria métrica de sucesso.
Então, mais importante do que o tempo era a maneira pela qual o produto estava sendo endereçado, se tudo estava sendo explicado, se existiam parâmetros éticos, se a marca estava sendo bem posicionada naquela ligação. Esses é que deveriam ter sido os KPIs pensados e não a métrica de tempo em si, porque a equipe acaba se exigindo e acaba indo por um caminho que não é legal, e aí vira a métrica pela métrica, que a gente chama do surrogation, né? Que é quando você substitui a estratégia pela métrica em si. Isso é um caminho muito perigoso e a gente vê acontecer muito nas empresas, Márcio. Perfeito. Esse tema do surrogation, substituição, é comum acontecer exatamente nessas situações onde você tem uma métrica apenas como objetivo principal, né? E você deu um exemplo. Eu acho que um dos caminhos para resolver isso ou mitigar um pouco que o ser humano, se você der uma métrica A, e as pessoas são orientadas à métrica, ao objetivo, ela vai buscar atingir aquela meta, independente do caminho ou de como que isso vai acontecer, né? Eu vou dar um exemplo, não dá para falar o nome, mas é um case de literatura, né? Eu não sei se ele é real o suficiente, mas de literatura, por exemplo, você tinha uma métrica em aeroporto para você medir de performance do descarregamento da bagagem. Então, acontecia muito atraso, o avião pousava, a bagagem demorava muito tempo para chegar na esteira. O que foi feito? Foi criada uma métrica para medir o tempo até a bagagem chegar na esteira. E no começo esse tempo era 10 minutos. Né? Logo que foi implantada essa métrica, esse tempo passou a ser 30 segundos. Só que o que acontecia? A métrica estava sendo medida entre retirar uma mala e chegar até a esteira. Quando a primeira mala chegou na esteira, encerrava e obtinha aquele número. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar uma mala, colocar numa moto, num veículo rápido para transporte, e levar a primeira mala e largar na esteira. Só que as outras demoravam uns 10 minutos ainda. Então, ou seja, a métrica foi atingida, mas não da maneira correta. Tá? E o que você faz para impedir isso? Uma das técnicas é você usar mais de uma métrica. Você tem uma métrica, a principal, e uma segunda para orientar aquela, né? Em vendas, por exemplo, você pode ter uma métrica que representa reuniões agendadas. Só você ter reuniões agendadas não representa performance, né? Você tem que ter as reuniões agendadas, mas também tem que ter a conversão, né? A taxa de conversão, por exemplo. Então, são duas métricas que associadas elas fazem sentido, mas quando tu olha uma só, não. Né? Até pegando aqui, Márcio, o gancho do que você está falando e do que o Otávio comentou também, a gente pode dizer, estamos falando sobre os perigos de ser data-driven. Será que a gente pode falar, então, que antes da estratégia é preciso vir a cultura de ser data-driven para que você consiga ter esse olhar, desviar desses pequenos erros que pode ser causado por uma métrica mal abordada? Perfeito, esse é um ponto bastante válido. Eu acho que a gente vive uma era de dados. Só que a cultura ainda não está preparada para isso, e quando você vira só a mira tudo, agora vamos olhar só dados e esquece o restante, é ruim. Então, essa cultura ela tem que ser implantada de um jeito aplicando, não ciência pura, né, mas um pouco do conhecimento científico também aplicado aos negócios, né? É isso que a gente enxerga hoje em times de venda de alta performance, usando metodologias muito baseadas em matemática e estatística para medir do jeito certo e aplicar isso. Então, se você não trabalha essa cultura na tua empresa ainda, o que é importante fazer? É entender todo esse processo, toda essa metodologia, buscar apoio ou consultoria, ou material científico, material sobre negócios, né, em como aplicar, como utilizar as métricas da maneira adequada. Né. Uma métrica de exemplo também em negócios é o CAC. Né. Se você olhar o CAC puro, que é o custo de aquisição, e não olhar o mercado, o produto, outras métricas para balancear ela, você vai ter uma visão errada. Né. Não sei se o Otávio quer complementar esse ponto também. Quero sim, porque eu tenho um exemplo dentro de casa sobre custo de aquisição que você vai gostar. Num cliente da categoria, né, que é serviços financeiros, e inclusive um dos maiores bancos de investimento que a gente tem no país, talvez na América Latina. Né? Eles trabalhavam muito com a questão do uso da celebridade, eles tinham definido uma celebridade para fazer o lançamento da marca, ela foi muito bem pensada em cima de teoria de endosso de celebridade, né, que a celebridade é uma fonte crível, e é uma outra marca, portanto, você está fazendo co-branding com ela.
E aí foi definida uma outra celebridade. Como é um assunto que eu estudei durante muito tempo na minha vida, só de ver eu falei para o VP de marketing, olha, vocês têm noção de que vocês são uma marca um pouco mais premium e que ao escolher uma celebridade um pouco mais popular, vocês vão fazer um trade-up de marca para baixo e vão atrair um público um pouco mais agressivo do ponto de vista de entrada e automaticamente com uma renda menor e o custo de aquisição vai baixar. No entanto, vai gerar prejuízo para vocês aí dentro, porque a operação de vocês exige um cara que invista muito mais do que esse que vai entrar. E foi dito e feito, né? Esse é um exemplo interessante, né? Você não pode ficar também muito psicótico com o custo de aquisição sem pensar o posicionamento da tua marca, por exemplo. Né? E como o Márcio bem pontuou, triangule métricas. Você não pode trabalhar em cima de uma métrica só. Os dados, eles são aproximações da ciência de negócios. Então, não é como 100 graus Celsius, né? É uma aproximação da satisfação do consumidor, é uma aproximação dos fatores que explicam o volume de vendas, né? Então, a gente tem que entender que tem ciência de negócios e, portanto, por isso que a gente não chama de medida, a gente chama de mensuração. E aí tem que tomar muito cuidado na hora de pensar isso. Como eu disse, tem que sair da estratégia para o dado. Então, tem que pensar os objetivos do negócio, tem que pensar a estratégia, as táticas e aí entender como os dados podem ajudar a gente a saber se a gente está colocando a empresa no rumo certo e se é esse rumo que a gente tem que seguir para poder ir adiante e evoluir nos negócios. Perfeito. Legal, show de bola, bacana. Agora, Márcio, a gente também está agora vivendo os efeitos, né, e os debates em torno da LGPD. E aí, quando a gente está falando aqui de dados, de que forma a democratização, ou agora o limite dessa democratização do acesso a dados, e aí essa pergunta é para os dois, por favor, impacta na cultura e na estratégia data-driven? Quando a gente fala de LGPD, o conceito ele está relacionado à privacidade de dados, né, e à segurança de dados, né, que é um assunto importante e relevante. Dados de pessoas ou dados privados, dados pessoais, eles têm que ter uma atenção maior sobre segurança e como você tratar a privacidade disso, né? E quando você falou um outro ponto sobre a democratização de dados, dentro das companhias, eu vou puxar um pouco mais para esse lado. Você vivia uma era de silos de dados, né? Então você tinha uma área de marketing com os dados de marketing, uma área de vendas com os dados de vendas, mas você não tinha a convivência, o cruzamento desses dados para você fazer uma análise em conjunto, né? Então não adianta você aumentar de uma maneira exponencial a quantidade de leads que você está recebendo se você não tem conversão ou aqueles leads não são qualificados, a taxa de conversão sobre esses leads é baixa, né? Então, o que você vai precisar fazer é você trabalhar dentro da companhia com acesso aos dados e democratização de dados. Democratização de dados não significa que os dados não vão ser cuidados em relação à segurança e tudo, né? O que a gente está dizendo é compartilhar os dados entre as áreas dentro da empresa para você tomar decisões com indicadores cruzados, com a triangulação de diversas áreas, né? E você, quando só o board, por exemplo, olha os KPIs, você chega a um resultado. Quando você coloca esses dados na mão de outras pessoas, analistas, outras pessoas de outros níveis também, você vai conseguir mais pessoas, mais cérebros pensantes em cima das estratégias, né? De como trabalhar os indicadores, como trabalhar com experimentos, hipóteses e tudo mais em relação a isso. Talvez seja essa outra forma de fazer o que o Otávio comentou, da triangulação de métricas? É primordial que nessa triangulação a gente também faça cruzamento com outros resultados em outras áreas da empresa, né? Então, eu acho que é aí que está o ganho, né? Perfeito. É isso, Otávio? Eu acho que um exercício bacana é esse, né? Você começar com áreas que parecem que são diferentes, né, dentro da empresa, mas que não são. Quando você pensa, por exemplo, o gerente de produto ou o gerente da marca, numa área que a gente chama de área de negócios, ele cuida da operação daquela marca ou daquele produto. E aí, numa outra área, você tem marketing, trabalhando com pesquisa, por exemplo. Numa outra área, você tem os indicadores de dígito embaixo do pessoal de TI. Olha, na verdade, tudo é desempenho da marca, né? E é curioso que, muitas vezes, você vê as maiores instituições preparando mesmo relatórios cilados, né?
Então, os caras de digital estão lá preparando os KPIs para poder apresentar para todo mundo e dizer se a performance foi boa ou não. Olha, mas como, né? Porque a comunicação é um processo mediado. Então, assim, o investimento no off pode te gerar um tráfego, um fluxo maior no on, e aí você começa a conseguir traquear com um pouco mais de propriedade, uma operação online que o cara vai lá e eventualmente abre uma conta ou faz um login, bota no carrinho e compra. Então, se eu fizer relatórios separados de todas essas etapas, não faz o menor sentido, né? Agora, o mais pontuou uma coisa que é muito importante, a gente estava esquecendo de falar quando a gente falou ali atrás sobre a questão da pesquisa, da cultura de negócios, principalmente ligada tanto à LGPD quanto à democratização. Querendo ou não, os exemplos que a gente está dando fica parecendo que as pessoas que estão lá embaixo no nível mais operacional, que são os funcionários, né, ou os parceiros, que estão travestindo o dado e criando um atalho para conseguir gerar os seus resultados. Na verdade, não. Existe toda uma cultura de negócios que começa lá em cima. Quando você tem o C-Level não dando condição de que todas as áreas tenham visibilidade, a gente voltou lá atrás, de novo, na década de 60, 70, onde existia assimetria informacional. Quem tem mais informação tem mais poder. Então, tem que ter essa abertura e saber que outras pessoas têm condição de ajudar a gente a tomar melhores decisões. Então, do ponto de vista de cultura, isso é muito importante. E outra é a premissa ética. Daqui para frente, as coisas vão mudar, a gente vai ter que ter uma capacidade boa, as empresas vão ter que investir numa capacidade de aprender a trabalhar novamente, em alguns casos, até da maneira que a gente trabalhava anteriormente, um pouco mais cego com relação a certos dados que a gente passou a ter do consumidor, que, querendo ou não, ele foi desnudado, né? Então, isso é uma próxima realidade, a gente vai ter que ter capacidade de absorver esse impacto, inovar novamente e aprender. A gente tem que estar sempre disposto a aprender. Isso é a melhor maneira de você começar uma cultura data-driven. Exato. Indo para esse gancho da LGPD, de segurança e privacidade, hoje, mesmo com o compartilhamento de dados, democratização de dados dentro das companhias, existem ferramentas que possibilitem você trabalhar com esses dados com segurança à privacidade. Por exemplo, o CPF de uma pessoa, para você analisar o resultado de um lead, você não precisa ter acesso ao CPF e nem mesmo ao nome ou e-mail da pessoa, né? Perfeito. E esses dados eles podem ser anonimizados para disponibilizar para análise dos times, né? Então, quando a gente está falando de democratização, a gente não está falando em dados abertos de pessoas que permitam identificação. São dados para análise, para sumarização, para estatística, né? É um pouco a ótica que a gente precisa olhar para indicador, KPI, é um pouco diferente de análise de dados pessoais, né? Então, esse acho que é um ponto importante. Aí, ferramentas existem, a forma correta de fazer isso existe em abundância, né? Uma coisa que a gente está falando sobre indicadores, né, e como trabalhar indicadores, um conceito que é interessante sobre isso também é o conceito de lag indicator e lead indicator, né? Ou seja, um indicador lead indicator é um indicador aquele que a gente utiliza que deriva uma consequência, né? E o lag indicator é a consequência em si. Vamos dar um exemplo. Em vendas, no resultado de uma companhia, por exemplo, você pode falar assim, MRR, ou faturamento mensal, ou faturamento anual. Isso é um lag indicator, é um indicador consequência, né? Então, você não tem como criar ter um KPI ou um experimento que utilize como dado primário o lag indicator. Você vai trabalhar nos lead indicators que façam com que o resultado de vendas, o resultado de faturamento anual aumente, que são, por exemplo, a quantidade de reuniões, a taxa de conversão, a quantidade de leads, outros indicadores que vão levar àquela consequência, né? Então, esse conceito é interessante, porque muitas vezes a gente fica de olho só nos lag indicators, e eles são uma consequência. Você tem que ficar de olho, são nos lead indicators, aqueles indicadores que derivam as consequências, né? É neles que você vai conseguir ajustar, você vai conseguir mudar, mexer no leme, né? Mexer na direção, mexer na performance, tá? Então, para trabalhar com isso, em experimentos, trabalhar com hipóteses e tudo, esses conceitos são bem interessantes de ser aprofundados, serem estudados e serem aplicados aí nos negócios.
O Otávio, se quiser pontuar alguma coisa referente a esse tema também, eu acho que é interessante. Como escolher os indicadores, né? Eu acho que isso que você falou é excelente. Em ciências, a gente chama de variáveis dependentes e variáveis independentes. Perfeito. Né? Dependente significa que ela depende das outras. Né? E você falou uma coisa que acontece muito nas empresas. Perseguir a variável final. Né? Então, quando você usa a venda, né, tem aquele gerente que vê a venda cair e ele olha hora em hora, né, porque a operação é digital, então ele começa a dar chicotada no time porque está caindo. Ué, mas não tem o lead indicator, não é verdade? Então, ele não sabe por que a venda está variando. Né? E a venda vai estar variando em função de KPIs que você está gerenciando do outro lado. Vamos pegar o caso de propaganda que eu falei, né? Eu quero saber o quanto que a minha propaganda está impactando ou não na minha venda. Primeiro que a comunicação é um processo mediado. Não existe, propaganda não vende. Propaganda faz as pessoas prestarem atenção no produto, acharem que é interessante a oferta e irem na loja ou entrarem no site. Portanto, a propaganda gera fluxo. É este fluxo que vai fazer as coisas acontecerem lá no final. Então, se a gente não sabe onde estão sendo feitas todas as mídias on e off, se a gente não sabe qual é o caminho, qual é a jornada do consumidor, todas as etapas que ele passa até ele chegar lá na venda, provavelmente seu modelo estatístico vai ficar pobre e pior, você não vai saber onde você põe dinheiro e onde você tira, porque você está olhando uma variável dependente final, que é venda. Outro exemplo, Márcio, que acontece muito, NPS. De uma escala, primeiro que acham que é uma medida de satisfação, não é, nunca foi, nunca será. É uma medida de recomendação, portanto, de lealdade, de boca a boca positivo, tá? Que é numa escala de 1 a 10, quanto você recomendaria a nossa empresa, e aí a pessoa dá uma nota. Bom, primeiro que isso já é um problema de mensuração, né? Criar um KPI cognitivo com uma medida só, mas e aí se esse KPI cai, vira um desespero. Mas, como o Márcio acabou de explicar, ele não é um lead score. Ele depende da simpatia da equipe, da qualidade do produto, dos SLAs, que são os prazos que foram cumpridos ou não, da própria expectativa que o consumidor tinha em relação àquilo, do custo-benefício. É isso que vai explicar por que a pessoa recomenda ou não. Então, ficar, né, usando o NPS como uma métrica, eu digo o seguinte, dá logo bônus para as pessoas, né, porque isso não é uma maneira mais adequada de você pensar numa cultura data-driven. A cultura data-driven, você está falando de uma coleção de métricas que fazem sentido para a estratégia da empresa. Então, portanto, de novo, a gente volta lá atrás e pensa no negócio, para depois a gente começar a pensar quais são as métricas adequadas para ele. Legal. Márcio, eu acho que talvez os nossos espectadores estejam com a mesma curiosidade que eu aqui, que é ouvir do Otávio um pouquinho mais sobre a missão da Ilumio. Mas daí, Otávio, para você nos contar um pouco mais sobre a missão da empresa, eu queria que você também nos falasse um pouco mais sobre esse diagnóstico que vocês realizaram a partir da voz das empresas em relação ao Covid-19, né, ao coronavírus e essa situação que a gente está vivendo, porque vocês chegaram a vários aspectos, a várias conclusões, inclusive um novo mindset de dados e sobre isso tudo que a gente está falando, você percebeu uma alteração nesse mindset, na forma de encarar a estratégia com esse diagnóstico? Com certeza. Ótimo você perguntar sobre isso. Bom, primeiro que a Ilumio ela tem os grandes pressupostos, né, da Ilumio são ímpeto pelo conhecimento, trabalhar a informação com muita ética, não perder tempo das pessoas, nem o nosso, nem o do cliente. Por isso a gente estuda muito e não vai aprender necessariamente, né, com os dados do cliente. A gente tenta chegar, porque querendo ou não, às vezes o cliente já tem 20, 30, 40 anos de vida e a gente está chegando ali pela primeira vez para falar com ele, né? Então tem que fazer o dever de casa. Então a gente tem sempre essa curiosidade de avançar no conhecimento científico e levar ele para o mercado. Então, primeiro a gente tenta ter ótimas perguntas que a gente consegue capturar a essência da informação e, a partir dali, ter algum tipo de aprendizado para daí poder trabalhar junto com o cliente. Tá? Então, a gente sempre fecha escopos muito claros. O que começou a acontecer com o advento aí da pandemia? A gente tem, primeiro, já um atraso tecnológico, né? Vamos aí ser honestos, por mais que a gente esteja falando de coisas... Isso aqui é um oásis, né? De pessoas pensando a inovação orientada a dados. Isso que nós estamos fazendo aqui. Porque eu atendo as maiores multinacionais do mundo. E, às vezes, eu chego lá e eu tenho 9 planilhas em Excel que eu tenho que fazer um trabalho em cima delas para
daí começar, ou seja, trabalhar arquitetura de dados para daí eu começar a pensar em data science. Então a gente ficou com essa preocupação, caramba, se a gente já estava tão atrás, o que será que está acontecendo na cabeça das pessoas? E aí o Diego, que capitaneia a parte de novos negócios, né, que se relaciona mais com os clientes para poder desenhar os escopos de proposta, foi com essa missão, primeiro de saber o que está acontecendo de novo, né? Porque se a gente está falando de orientação a dados, quando você tem um mercado estável e as coisas acontecendo com os mesmos concorrentes, com as mesmas estratégias, com a mesma maneira de consumir os produtos e serviços, seja no varejo de consumidor final ou nas empresas, os dados do passado me ajudam a conseguir entender o que vai acontecer daqui para frente, no futuro. Quando você entra com uma variável completamente nova, que é as pessoas totalmente dentro de casa, com muito medo, muita perda salarial, quer dizer, muitos impactos econômicos, sociais, de saúde, muda completamente o cenário. Tanto é que boa parte dos algoritmos e de inteligência artificial passaram a não funcionar, né? Então, a gente viu uma orientação das empresas, primeiro, para tentar rapidamente se adaptar a esse cenário e entender qual era a coleção de KPIs mais relevante a ser perseguida e que continuava funcionando, né? E não tem jeito, nessa hora você tem que pensar um pouco mais no curto prazo, portanto, os projetos de longo prazo também foram um pouco deixados de lado. É um problema que a gente vai ter que lidar mais na frente com ele, né? Mas aí o Márcio pode falar também um pouco depois disso, que é a sustentação de longo prazo do negócio focado em dados, né? Então, pensou-se sim, num primeiro momento, muito mais em performance e já numa nova construção, né, em função de como estava sendo agora a jornada de consumo, tanto empresarial quanto de consumidores do varejo de consumidor final, né? Foi isso que a gente capturou bastante. Não é bem um retrocesso, né? É uma adaptação a esse contexto, olhando muito mais as variáveis de curto prazo e congelando ou até abandonando projetos de um prazo um pouco mais longo, o que também, vamos ver, convenhamos, faz todo sentido com o momento que a gente está vivendo. Dificuldade, né? Que eu acho que é uma questão importante aí na tua pergunta, que eu acho que a gente vai ver daqui para frente. Para quem estava começando a pensar numa cultura data-driven, a pensar em áreas de data science ou mesmo de análise um pouco mais robusta de dados, é óbvio que agora a gente tem outras premissas e outras variáveis. E na medida que as pessoas começam a ir para a rua, que os negócios começam a acelerar novamente, a gente vai tendo que testar um conjunto maior de variáveis e pensar um pouco mais redes neurais, né? Vamos dizer assim, não pensar só com as variáveis que a gente já tinha antigamente. Então, vai ser um terreno fértil para quem tem ímpeto pelo conhecimento, né? Não dá para se agarrar a certezas, né? Porque elas estão mudando o tempo inteiro quando a gente tem revoluções tecnológicas como essa que a gente está vivendo agora. Bacana. O Otávio já te provocou ali, Márcio, de fazer um Sim. comentário sobre a sustentação de longo prazo do negócio baseado em dados. Mas essa é uma provocação certa, né? Porque eu sei que a resposta vem com qualidade. Isso aí, Otávio. Uma coisa, acho que 2 pontos em relação a isso, né? Primeiro, o ponto da pandemia, do Covid e tudo, né? Isso está a consciência, o quanto mais rápido as empresas tomaram consciência da situação que a gente está vivendo e tomar decisões agora que vão derivar para os próximos 10, 20 anos, vai possibilitar que reaja rápido e não reaja em pílulas, né? Ou vai até você ter consciência daquilo e mudar, né? Então, os negócios que reagiram rápido, que perceberam um momento de mudança, né? E agiram nesse sentido, eles estão colhendo frutos mais rápido e estão se adaptando mais rápido, né? Uma outra coisa, o momento que a gente está vivendo, por exemplo, até esse evento que a gente está fazendo aqui agora, e o mercado de trabalho como um todo, a gente está vivendo uma experiência agora que, se a gente não tivesse passando pelo que está passando, talvez é uma experiência que a gente ia levar 20 anos para acontecer, para o trabalho, o meio de trabalho mudar, o trabalho remoto, por exemplo, ou eventos como esse serem serem possíveis ou acontecerem mais, o compartilhamento de informações, né? Então, tudo isso a gente adiantou 20 anos a nossa história, né? E as empresas tiveram que
passar por essa mudança muito rápido, né? E daí a outro ponto que eu ia comentar é sobre como que os dados são analisados ou como o cenário competitivo impacta muito nisso, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o cenário competitivo é muito maior em vários ramos, né? Então a gente pega exemplo de empreendedores e eu vi depoimento pessoal, né, desse setor, empreendedores que vieram construir lá dos Estados Unidos e vieram construir negócios no Brasil. Por que disso? Porque o cenário lá simplesmente é mais competitivo e as oportunidades são maiores aqui, né? Então lá, no mercado que a Phonitrack atua, por exemplo, que é call tracking, os clientes nossos de diversos segmentos, lá nos Estados Unidos eles usam muito métrica para analisar o resultado semanal, diário de toda a operação deles. Então, para a gente chegar lá e falar de call tracking, falar de análise disso, a gente pega, falando diretamente com clientes, eles usam a ferramenta tal, já uso isso há bastante tempo, e enquanto que aqui a escassez de dados ou análise ela é muito menor. Por quê? Porque o cenário competitivo é diferente do que de lá, né? O cenário competitivo lá obriga a performance das empresas a ser exemplar, você otimizar a produtividade, otimizar a performance a todo custo. Então, você usar dados para isso é muito relevante, tá? Então, o que a gente está vivendo hoje na história, desse momento de mudança e tudo, está exigindo mais que as empresas olhem para dados, se profissionalizem mais, utilizem muito para melhorar a performance, produtividade, com indicadores corretos e métodos corretos, né? Então, é isso que a gente está vivendo, é isso que vai dar a oportunidade de a gente construir um cenário de longo prazo, eu acho que para as empresas, né? É olhar para os números, aplicar os números no dia a dia, né? Então, puxando a sardinha, então vou aproveitar e falar da Phonitrack. O que a gente faz é prover dados para tomada de decisão para as companhias, né? E usando Speech Analytics também permitir já gerar insights diretamente para os negócios, né? É claro que do outro lado a gente precisa de cultura também. A gente precisa de uma cultura orientada a dados, uma cultura que saiba utilizar dados, que se preocupe com métricas, que se preocupe com performance e que sabe que isso é o que vai fazer ela construir longevidade e construir um ciclo de longo prazo, né, no negócio e gerar impacto aí na sociedade que a gente está vivendo, né? Legal. Agora, Márcio, a gente está já se encaminhando para a nossa reta final aqui dessa trilha, e aí eu quero fazer uma pergunta para o Otávio, que na verdade gostaria que você respondesse junto, porque quando a gente pensa em times de marketing e data science, Otávio, Márcio, quais são os principais desafios quando você pensa nesses componentes, tanto para o momento que a gente vive agora, com a Covid-19, como para quando todo o mercado estiver normalizado pós-pandemia? Olha, vamos lá. É pergunta complexa para a gente responder muito rápido. Mas é isso que é bom. Aí é que é essa provocação que é boa. Olha, vamos olhar o exemplo da Universidade da Flórida, né? A primeira vez que eu fui lá, eu estou falando da Universidade da Flórida, não da Universidade do Estado da Flórida, né? É a University of Florida. Eles têm como meta agora ter pelo menos um faculty member, né, em cada um dos cursos que seja orientado à inteligência artificial para prover benefícios àquele curso. Por que eles estão pensando dessa maneira? Porque existem processos que são inexoráveis, né? Ou seja, não tem outra saída a não ser entrar nesse mundo. Então, isso é uma primeira questão, tá? A gente não pode ficar com medo de ser algo que nós não dominamos e não estar preparado para isso, porque a gente já tem muita experiência. Então, essa é a primeira questão. Segunda, saber que você tem a análise do curtíssimo prazo, que é essa que a gente acabou de falar. Hoje a gente tem dados para olhar minuto a minuto, hora a hora, manhã, tarde e noite, dia por dia, semana a semana. Beleza, esse é o desempenho da operação. Mas quando você vai olhar a estratégia de longo prazo, é importante você ter todos esses dados desagregados para você conseguir olhar o crescimento sustentável no longo prazo. Então, são dois níveis de olhar, tá? Um olhar ali no calor da tomada de decisão e um outro olhar mais distanciado depois que ela já aconteceu. E aí vem o terceiro, que empresa nenhuma vai para frente se não tiver esse. Tudo que a gente está falando aqui é mecanismo de melhoria das tomadas de decisão. Não é caça às bruxas, não é para você ficar determinando única e exclusivamente bônus ou para você demitir por
achar que baixa ou alta performance está ligado a um único KPI. E, portanto, a gente está falando de maturidade de negócios mesmo, não é só a maturidade de dados, é sobre como funciona a lógica dos relacionamentos empresariais. Então, são esses 3 pontos, repetindo rapidamente. O primeiro é um grau de maturação do gestor para ter experiência de... saber que a experiência dele dá a condição dele encarar o novo. O segundo é saber que existe análise do curtíssimo prazo e análise do longo prazo, certo? E o terceiro é não promover caça às bruxas e nem achar que existe um indicador único, que é o botão mágico que a gente vai apertar e tudo vai dar certo. Legal, bacana. Márcio, quer comentar para a gente finalizar? Não, perfeito. Eu acho que lembrei de uma frase que a tomada de decisão antigamente era dada pela pessoa mais velha na sala, né? Essa era a decisão tomada. O mais antigo é o que definia. Então, hoje você tem uma cultura que, como o Otávio falou antes também, ela não adianta estar só na base, ela tem que ser de cima também. É uma cultura que escute, que ouça, que permita compartilhamento, que fortaleça a cocriação, a troca de experiência, trabalhar com hipótese, com experimentos dentro das companhias. Não é só falar teste AB, você não está fazendo o experimento só com teste AB, é outra coisa, né? Você realmente usar métodos, usar processos para isso, né? E eu acho que isso está na cultura da empresa, é o primeiro ponto, né? E depois os outros é ter profissionais que, e isso está cada vez mais em abundância no mercado, né? Ter profissionais que gostem e se dediquem a isso, né? Eu tenho uma experiência para compartilhar de um amigo que o filho dele está na época ali de escolher o curso para fazer, e o sonho do pai não, ele vai fazer ciência da computação porque ele gosta de trabalhar com computador e tal. Daí ele pediu a minha opinião. E daí ele falou que o filho dele disse que não, eu não quero fazer ciência da computação, eu estou querendo fazer estatística. Só que o pai não conhecia, não sabia o porquê dessa escolha do filho. Por que ele não quer fazer ciência da computação? Ele quer fazer estatística. E daí eu expliquei para ele usando o conceito de data science, que no futuro os dados, e daqui para frente, né, cada vez mais você ter conhecimento para fazer a interpretação e análise dos dados, ela vai ter mais relevância talvez do que a ciência da computação em si, né? Então, isso eu achei bem interessante o insight do rapaz que está escolhendo o curso de graduação, e ele já usou esse ponto de análise de dados, de data science, para dizer que ele preferia fazer estatística do que ciência da computação. Eu achei um ponto bem válido e uma tomada de consciência bem cedo, e eu acho que esse que é o futuro que a gente está vivendo. E, de repente, deve ter espectador ouvindo, assistindo a gente agora, que já vai dar uma nova ideia para o filho ou para a filha. O que você acha, Márcio? Bem positivo. O mercado agradece também, né? Eu acho que... Com certeza. Faz parte, né? Exatamente. Agora, Otávio, quero te agradecer. Muito obrigado. Você realmente foi brilhante aqui hoje na nossa trilha, falando sobre branding, falando sobre tudo que vocês fazem aí na Illumio, viu? Muito obrigado pela participação. Imagina, foi um prazer, papo fácil, né? Assim, quando você vai fazer bate-bola com pessoas que estão capacitadas, fica tudo muito fácil. Agradeço o tempo de vocês, o tempo da audiência também, e a gente está à disposição sempre. Tá ótimo. Obrigado, Otávio. Obrigado aí aos espectadores aí. Muito bom ter vocês com a gente. Obrigado, Félix. Obrigado, Márcio, pela participação aqui conosco, Márcio Conceição. Muito obrigado a você que ficou aqui conosco nessa trilha sobre branding. E aí eu quero te dar um recadinho, que se você por um acaso perdeu algum pedaço, precisou se levantar, calma, você consegue aqui mesmo no site, no portal do Voice Experience Network, assistir novamente a este material e a tudo que a gente tem mostrado aqui, voltado para esse conteúdo de inovação para o mercado financeiro, desde o dia 10 e ainda vamos até o dia 25 de setembro. Muito obrigado e logo, logo vem aí mais uma trilha de muito conhecimento no Voice Experience Network. Ouça a voz da transformação digital para o mercado financeiro.